Salve, salve galera, como é que você tá? Espero que você esteja muito bem. Se assim como eu, você também sente falta de uma pessoa que liga a câmera e começa a falar sem muitos cortes e enrolação sobre clássicos, se inscreva no canal, ativa o sininho, deixa um like, um comentário para engajar, é de graça e não machuca, isso eu te garanto. Falaremos hoje dos Beach Boys, era pra eles terem sido maiores que os Beatles, eu não tô nem zoando, mas falarei disso com mais detalhes depois do nosso gole no cafezinho. Os Beach Boys foram formados no começo dos anos 60. Era uma banda baseada em melodias vocais, onde um vocalista fazia uma linha vocal, outro outra, outro outra, outro outra, outro outra. Meu Deus, que trava-línguas! E juntas essas melodias vocais formavam uma orquestra de vozes, que foi influenciar o resto da música pop dali em diante. Por exemplo, até no sertanejo universitário, onde você tem duas vozes fazendo coisas diferentes e cantando em harmonia, em uníssono. Mas o mentor musical, o líder da banda era o Brian Wilson. O cara fora da caixa, o jeito que ele enxerga a música é um negócio absurdo. Mas infelizmente a vida dele não foi nada fácil. O pai era abusivo, batia nele e nos irmãos, espancava eles, gritava com eles. Então na adolescência o Brian Wilson teve os seus primeiros sintomas de ansiedade e depressão. Posteriormente o seu vício em doces e sintomas de esquizofrenia, onde em entrevistas ele dizia que as vozes da sua cabeça diziam pra ele fazer coisas horríveis com ele mesmo. Negócio triste, meu amigo. Porém, entretanto, todavia, 65 seria o ano que mudaria a história dele. Sabe a fase madura que algumas bandas tinham lá nos anos 60? Que eles deixavam de cantar música sobre menininhas. Ah, menininha, eu quero pegar na sua mãozinha, eu quero te dar um selinho, papapá. Eles faziam as coisas mais maduras. Semelhante ao que aconteceu com os Beatles em 65, na época que eles lançaram Rubber Soul. Esse álbum aqui onde eles têm letras mais complexas, eles têm uns arranjos mais rebuscados, eles cantam de uma forma mais madura. O Brian Wilson escutou esse álbum várias vezes, falou, cara, isso aqui eu tô escutando sem pular faixa, é bom de cabo a rabo. E se eu fizesse um disco tão bom quanto o Rubber Soul? E foi o que ele fez, quando ele lançou em 66 o Pet Sounds, que é o disco que é o auge das melodias vocais, o auge dos arranjos, experimentação, umas maiores pérolas da música pop. O próprio Paul McCartney diz que se você gosta de música e nunca ouviu Pet Sounds, você gosta de música errado. Sobretudo a faixa God Only Knows, que fez ele chorar de soluçar. Com isso, ele falou 9. Lançou sua carta truco em forma de disco, que foi o Sgt. Pepper's, sua contra-resposta. Tá? Lançaram o Rubber Soul. Em resposta, o Brian Wilson lançou o Pet Sounds. E nessa rivalidade saudável, contra-resposta, foi lançado em forma de Sgt. Pepper's, a capa mais icônica da história da música pop. O Brian Wilson escutou e falou, meu irmão, eu jamais vou chegar nesse nível de excelência, de qualidade, eu tô ferrado. Então ele se mergulhou ainda mais na ansiedade, na depressão, no ácido. Tanto é que ele tentou gravar um disco que chama Smile, que é o melhor álbum jamais lançado. É aquele álbum que seria lançado se alguém voltasse no tempo e movesse uma cadeira de lugar lá nos anos 60. É um disco que as sessões de gravação começaram na época do Pet Sounds, quando o Brian Wilson demorou 6 meses para gravar Good Vibrations. E custou mais de $15 mil aos cofres da gravadora. A gravadora pegou e falou assim, cara, você tá gastando um absurdo. O Pet Sounds já é um disco bastante hermético, esquisito, que a galera não digeriu tão bem quanto os outros, por isso ele vendeu menos, por incrível que pareça. Então, meu velho, e você tá investindo num disco mais experimental ainda. A banda concordou, falou, cara, você tá muito esquisito, esse disco aí acho que não vai vingar. E fora que a saúde mental do Brian Wilson tava ficando cada vez pior, seus vícios também. Por essas e outras, esse disco Smile foi engavetado, só viu a luz do dia em 2004. Quando Brian Wilson, em carreira solo, lançou o Smile, com músicos diferentes dos Beach Boys, mas com a ordem das faixas como era para ser lançada lá nos anos 60, no Smile. Mas o disco mesmo foi lançado em 2011, onde todas as faixas das sessões de gravação estão aqui. E é um álbum primoroso, tudo que o Pet Sounds experimentou, o Smile consegue elevar isso à enésima potência. Se esse álbum tivesse sido lançado nos anos 60, a história da música seria diferente. O Beach Boys já é muito influente. Imagina se eles tivessem lançado o Smile. Seriam maiores que os Beatles. Sem exagero. E vamos para a linha do tempo onde os discos foram lançados. Os discos que eu recomendo vocês ouvirem dos Beach Boys. São mais de 30, então vou recomendar só alguns. O Smile. Eles começaram com aquela estética minimalista lá dos Pet Sounds, onde a bateria
O baixo, os teclados, os arranjos de orquestra tem um som sutil e dá espaço para os vocais. Os vocais que são uma massa sonora. E fora a estética lo-fi, sabe o lo-fi hip hop, o vaporwave, aquele som nostálgico que você escuta pra dormir, que parece que foi gravado no quarto, que o produtor botou o gravador dentro do bolso e gravou, que tem aqueles picotados de som de vinil, veio daqui, meu velho. Como se fosse pouco, Wild Honey, ele é um disco mais doido ainda. Tem influências do R&B, um disco mais sexy, muitas influências do Stevie Wonder, aqueles cantam com vocal mais alto também. E é um dos discos favoritos do Jim Morrison, era, né? Porque ele morreu, era um dos discos favoritos do Jim Morrison da vida dele. É esquisitão, mas vale muito a pena. Aí temos o Friends, que é menos esquisito, ele é um pouco mais pop, mais palatável, mas as melodias vocais agressivas, que começaram com Pet Sounds, estão aqui. Beleza? E temos o Sunflower, maravilhoso. Sabe a banda Tame Impala? O shoegaze, que é o gênero que começou lá no final dos anos 80 no Reino Unido, onde você tem uma massa sonora de guitarra, os vocais ficam como se você estivesse no céu. Ou as bandas de pop dos anos 70, como o Eagles, que fez a música Hotel California, vieram daqui, meu velho, pode crer, é um descasso. E finalmente, dessa fase de ouro dos Beach Boys, acaba-se com um Surf's Up. Por mais que tenha essa capa sombria, é um disco pra frente, positivo, como todas as outras músicas dos Beach Boys, que é uma música que você escuta e te dá um sorriso no rosto, são arranjos de encher os ouvidos e os olhos. Vale muito a pena. É um disco com um pezinho no rock and roll, você tem uns solos de guitarra aqui, bastante interessantes. E se você quiser uma abordagem mais moderna do som dos meninos Caissara, temos o Panda Bear, Urso Panda em inglês, que lançou o Person Pitch, disco que ele gravou em Portugal, que traz muito dos vocais dos Beach Boys, um em cima do outro, e pesa a mão na psicodelia. Afinal, o Panda Bear é um integrante do Animal Collective, que lançou o Merriweather Post Pavilion, que é um disco psicodélico que tá levando a tocha pra frente dos Beach Boys, sem deixá-la apagar. Então vocês viram que os Beach Boys são uma banda extremamente influente pra música pop dos anos 60 pra frente. Tudo de melodia vocal que você escutar aí de psicodelia tem um dedinho de influência dos Beach Boys, direta ou indiretamente. Um gole no café para finalizar. E se você gostou e me acompanhou até aqui, muito obrigado. Eras numa persona maravilhosa. Muitos beijos.